Bom dia, sétima série, novamente, mais uma sexta, mais uma aula aqui com vocês. Gente, a última aula que eu dei sobre vocês foi sobre o Barroco Mineiro, aqui no Brasil, que foi também um dos primeiros grandes movimentos artísticos que rolou aqui no Brasil. Hoje vai ser sobre a Missão Francesa e o academicismo no Brasil, que foi basicamente o que aconteceu depois da geração do mestre Ataíde do Aleijadinho, beleza? Gente, um pouquinho de história. Primeiro, nessa época foi quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, fugindo das guerras em Portugal, basicamente. Gente, e também é porque é difícil explicar pra vocês por que exatamente a coroa fugiu pra cá, mas é basicamente porque tinha rolando uma porrada de conflitos lá na Europa e eles se cagaram de medo e vieram pro Brasil, que era justamente uma das colônias, uma das maiores colônias de Portugal no mundo, assim, na época. Enfim, gente, eles trouxeram também um grande movimento pra cá, que é o neoclássico, que é basicamente o movimento que veio depois do Barroco. Gente, o neoclássico também é difícil explicar para vocês, ou pelo menos vai levar muito tempo, mas no geral era um movimento artístico que valorizava a honra e a grandiosidade da guerra dos guerreiros que batalhavam nas guerras. Justamente por causa desse movimento de muitas guerras que estavam acontecendo na Europa, meio que esse movimento ganhou muita força porque era da imaginação da época que não existia nada mais honrado do que você morrer pela pátria e pelo seu país e logicamente pela sua família que mora para esse país, esse tipo de coisa. Era muito um movimento muito nacionalista e que promovia muito a honra no geral, ou o grande espírito de você batalhar contra os seus inimigos no geral. Eles trouxeram esse movimento para cá, ou seja, que era mais como para você promover a honra do país. Outra coisa que aconteceu é que a coroa de Portugal, quando chegou no Brasil, eles não tinham uma série de privilégios e confortos que já era de Portugal. Por exemplo, o clima. Portugal já é um clima bem mais frio, ao contrário do Brasil, que é um clima muito mais tropical. Eles começaram a passar literalmente mal pelo nosso clima tropical, principalmente do Rio e Salvador, que eram meio que nossas grandes metrópoles na época. Enfim, acabou a história. Arte. Então, como isso vai influenciar a arte no Brasil? Basicamente, então, para meio que civilizar um pouco mais nosso país, a Coroa de Portugal trouxe uma porrada de outros artistas para literalmente pintar a nossa paisagem, as nossas casas, ou as casas deles, justamente da Coroa de Portugal, para tornar a vida um pouco mais agradável, digamos, aqui no Brasil. Porque também eles trouxeram essa porrada de artistas pra cá? Porque era basicamente essa visão geral que a gente tinha, ou pelo menos as outras pessoas tinham do Brasil. Basicamente canibais. Gente, todas essas histórias de canibalismo, pessoas comendo carne humana, essas tribos selvagens, surgiram não surgiram no Brasil, porque na verdade, no continente todo, na verdade, em todo mundo tinha meio que algumas tribos que comiam carne, assim, independente porque varia de cultura a cultura, porque eles estavam fazendo isso. Só que parecia que só no Brasil existia esse tipo de gente. Tanto que se popularizou muito também nessa época esses livros de aventura que falavam desses aventureiros que vinham para o Brasil e tinham que enfrentar tribos de canibais, esse tipo de coisa. Então aumentou muito no imaginário mundial, que parecia que no Brasil só tinha esse tipo de gente, que todo indígena comia carne humana. Por isso que todos esses, ou pelo menos a coroa de Portugal trouxe essa quantidade de artistas vindo da França para cá, para que a gente também passasse uma boa imagem para o mundo sobre o que está acontecendo no Brasil, que é um país já moderno, cheio de riquezas e cidades e tal coisas. Gente, o principal artista desse movimento, que também veio para cá, só que ele produziu bastante coisa, foi o Jean-Baptiste Debré. Por que ele é importante? Porque ele é especial. Gente, porque ele foi basicamente o primeiro artista, ou pelo menos a gente tem, que ter pintado cenas reais. Gente, cenas reais, né? É quando não é tipo, sei lá, cenas religiosas. Não que eu tô dizendo que não seja real, mas é porque foi o primeiro pessoa a pintar cenas que ele via aqui no Brasil, cenas rotineiras do nosso Brasil, que era justamente a aritocracia, palavra difícil,
e a vida dos escravos, como vocês podem ver aqui. Era basicamente cenas do Brasil sendo o Brasil da época. Entende? Isso aqui é uma cena de carnaval, para vocês verem, que é basicamente os escravos se preparando pro carnaval que sempre rolou. É uma tradição bem antiga o nosso carnaval, para vocês terem uma ideia. Mas também eram cenas corriqueiras de trabalho dos escravos, que, sabe, só para vocês terem uma ideia de como é importante esse movimento artístico. Foi praticamente as primeiras imagens do Brasil sendo Brasil, entende? E outra coisa que a gente deve ao Debré, e tem muito a ver com a atividade que eu vou passar para vocês hoje, mas eu explico já já, foi ele que fez. Essa é basicamente a primeira bandeira brasileira. Gente, desculpa cortar qualquer imaginação ou qualquer fantasia que qualquer outro professor de história tenha contado para vocês. Mas basicamente a nossa bandeira não foi criada dizendo que o verde significa esperança e as nossas matas, e o amarelo significa o ouro e as nossas riquezas. Não, gente, desculpa. Mas na verdade, a nossa bandeira, o verde, na verdade, significa as cores da bandeira da Casa Bragança, que é de Dom Pedro I, que foi justamente o imperador de Portugal que veio para cá. E o amarelo significa a casa de Habsburgo de Dona Leopoldina, que era basicamente a esposa de Dom Pedro I nessa época. Então, basicamente, desculpa, mas o verde significa a família do Dom Pedro I e o amarelo significa a família, pelo menos a cor que representa a família da Dona Leopoldina, que foi a primeira rainha a pisar aqui no Brasil. Isso aqui, gente, esse brasão é só o brasão da coroa portuguesa mesmo. Tem muitas coisas, a folha de oliveira, que são... E também eu esqueci qual é o nome dessa outra flor aqui, que também significa alguma coisa sobre Portugal, a coroa, o brasão, essas coisas. Beleza, gente? Só pra resumir mesmo, foi esse eu vou dar, ainda não acabou a aula sobre, só que eu vou dar na próxima sexta, porque é muito conteúdo pra vocês saberem. Mas só pra você saber, só pra resumir a aula de hoje, o academicismo junto com o neoclássico foi um movimento que veio pra cá, junto com a família portuguesa, que estava fugindo das guerras de Portugal. E quando eles chegaram aqui, eles acharam muito primitivo a terra brasileira, por isso que eles trouxeram também uma porrada de artistas brasileiros, que justamente foram os primeiros artistas a pintar cenas cotidianas do Brasil para cá, para dar um embelezamento para cá. Na próxima aula eu continuo o assunto. Hora da atividade. Gente, a atividade que eu vou pedir para vocês novamente, eu acho que eu tô exigindo bem menos coisas. Basicamente, eu quero que você invente a sua própria bandeira. Vamos imaginar que você é um rei ou uma rainha vivendo em um país e te pedem para você fazer sua bandeira assim do seu país imaginário assim. Eu quero que vocês façam uma bandeira, pode ser qualquer coisa, sobre qualquer cores, qualquer símbolos. Só que eu não vou aceitar a atividade de gente que copiar a bandeira de outros países ou de outros estados. É para sua bandeira ser totalmente original. Então tem um pouco de criatividade. Beleza? Gente, quaisquer outras dúvidas, questões, esse tipo de coisa, postem ou aqui nos comentários do vídeo do YouTube ou lá nos comentários no mural de atividades. Beleza? E continua sendo, tire a foto do desenho e postem no mural de atividades, do jeito que vocês conseguirem. Beleza? Até a próxima sexta.